Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é reportagem. Antes de iniciarmos as atividades da leitura da reportagem de hoje, convido vocês a verem um depoimento do repórter. Eu sou Paulo Henrique Amorim, eu sou jornalista desde aproximadamente os meus 18 anos, mas eu sou jornalista desde quando o Jânio renunciou e o Brizola fez aquela maravilhosa rede da legalidade para empossar o presidente eleito constitucionalmente, que era o cunhado dele, o João Goulart. A reportagem pode começar de muitas maneiras. Uma delas é que a reportagem se imponha por si própria. Há um fato, um incêndio, um atropelamento, um crime, uma eleição, e aí tem que cobrir, tem que sair na rua e apurar o fato ocorrido. E pode nascer também por sugestão, seja do repórter, seja do editor, seja lá de quem for. Pode ser até o rapaz que está servindo um cafezinho. Então, digamos que eu sugira, por exemplo, fazer uma reportagem sobre o primeiro aniversário da ocupação do Morro do Alemão. A sugestão é aceita pelo meu chefe, pelo editor-chefe do programa. O editor-chefe, a primeira coisa que ele faz, então, é encaminhar a produção do programa. A produção do programa vai entrar em contato daqui de São Paulo ou lá do Rio, com a produção do programa no Rio, e pré-marcar, pré-definir alguns passos, algumas providências que eu precisaria tomar quando chegar ao alemão. Então, onde ir no alemão? Ver o que no alemão? Enfatizar o que no alemão? Contar que história pregressa anterior à ocupação do alemão? Como foi a ocupação do alemão? Quem ouvir no alemão? O que simboliza uma ocupação de uma favela que era o quartel-general do tráfico da droga no Rio de Janeiro? Então, esse é um trabalho do qual eu, repórter, participo subsidiariamente, dando ideia, discutindo, conversando, falando com a produção. Mas é basicamente um trabalho de produção. A entrevista é importante quando você precisa de um testemunho, quando você precisa de uma visão de fora do processo, quando você precisa de uma pessoa que entenda muito daquele fato, e quando você precisa tratar das pessoas que são os personagens da matéria. Por exemplo, vamos voltar ao alemão. Então vamos pegar a dona Maria da Silva, hipoteticamente, que morava dentro da área conflagrada. E o que aconteceu com a casa dela? O que aconteceu com a vizinhança dela? O que aconteceu com os serviços que ela passou a ter? Uma reportagem de televisão tem sempre que saber como começa e como acaba. Como é que eu prendo o espectador e como é que eu me despeço do espectador? E aí depois você organiza o meio. Ao organizar o meio, o que está entre o começo e o fim, não necessariamente o meio, você tem que se preocupar com aquilo que é a alma da televisão, na minha opinião, que é o ritmo, o pique, para não cansar o freguês. A outra coisa que eu acho que é fundamental, e lamentavelmente isso é ignorado em geral pelos profissionais de televisão, é que a coisa mais importante de uma reportagem de televisão é o texto. Em geral, na televisão, se menospreza o papel do texto na suposição de que a imagem é mais importante, porque nós estamos falando de um produto que é televisão, visão. Mas não é verdade. Porque o texto é que conta a história. Você pode ter um vídeo espetacular que não se sustenta se a história não for bem contada. Que se esgota depois de 1 minuto, 30 segundos,
E se você tiver um texto espetacular, você segura uma matéria de 4, 5, 10 minutos sem ter um vídeo espetacular. Até porque hoje a gente vive uma cultura que é falsamente uma cultura sem texto. Na suposição de que a internet, por exemplo, não tenha texto. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O rádio dispensou o texto, a televisão dispensou o texto, mas a internet é texto. A internet é a recuperação da palavra escrita. E outra coisa também é que nesse intervalo entre o começo e o fim, a reportagem tem que ter uma oscilação harmoniosa, inclusive na narração. Quer dizer, não pode ser uma coisa plana, uma coisa horizontalmente monótona, entendeu? Ela tem que subir e descer, subir e descer, subir e descer, dentro do ritmo. Subir e descer, o que é? Você descreve e vem com uma declaração forte. Mostra uma cena forte, aí depois vai para uma descrição mais leve, entendeu? O texto de televisão é um texto diferente do texto de jornal. É óbvio. O texto de televisão tem que ser um texto mais curto, tem que ser um texto mais manchetado, tem que ser um texto de poucas orações, coordenadas ou subordinadas. É um texto que tem que ter o verbo muito forte, que tem que evitar a voz passiva. É proibido ter gerúndio num bom texto de televisão. Né? O texto de televisão é um texto que tem que ser mais coloquial. Como a televisão aberta é uma televisão que mexe com milhões e milhões de pessoas, quanto mais perto do coloquial, melhor. Agora, vamos com calma, porque o coloquial não é vulgar. O coloquial não é chulo. O coloquial não é medíocre. O coloquial é como as pessoas falam, como pessoas educadas falam. Respeito à verdade factual. Esse livro aqui é um livro colorido. Se você disser que ele é um livro em preto e branco, está errado. Isso aqui é um livro colorido. Né? Ele é colorido, tem cor. Respeito à verdade factual. Né? Você não pode mentir, não pode deformar, não pode suprimir, né? Omitir. A outra coisa que o jornalismo exige é que você tenha uma certa dose, uma pitada de ceticismo. Não acredite na primeira coisa que você ouve. Vai lá, confira, cheque, tenha certeza, busque a comprovação até onde for possível. A outra coisa é que você tem que ser, se possível, todos somos humanos, mas se possível temos que ser imparciais. Né? Não o trabalho na internet, nos blogs lá, cada um assume a sua responsabilidade pessoal e opina do jeito que achar que deve opinar. Mas, num trabalho numa TV aberta, num jornal, numa revista, você deve dar ao espectador o direito de ele próprio formar a sua opinião. Como assim? O meu papel é oferecer o máximo de informação possível para que você em casa, sentado no sofá de casa, possa decidir você próprio, você mesmo, com o seu próprio livre-arbítrio, com a sua capacidade de refletir, ponderar e julgar. Não queira julgar pelo espectador. Ele não é burro. E ele sabe quando você está querendo empurrar a opinião dele na sua cabeça. Isso é o que acontece hoje. Bom, gente, gostaram? Paulo Henrique Amorim aí dando um depoimento falando sobre reportagem, a importância, né, do trabalho. Ele contou pra gente o que acontece nos bastidores para que a notícia, né, para que a reportagem chegue até a gente. Bom, então neste capítulo nós vamos ler a seção 2 aqui, leitura 2,
A gente vai ler uma reportagem relacionada à fragilidade da democracia em alguns países. Então, os dados apresentados buscam refletir sobre a estrutura da democracia e o seu desenvolvimento dentro de uma sociedade. Com base no título da reportagem, responda as questões a seguir. Então, olha só 11% dos países do mundo têm democracias plenas. O que vem a ser democracia plena? Na aula passada, né, nós vimos um verbete de enciclopédia com a definição do que é democracia. Mas o que são democracias plenas? O que é uma democracia plena? Tá? Se vocês quiserem consultar antes, aproveitem lá, passei o link para vocês da enciclopédia e dão uma consultada. B. Em quais países você acha que a democracia é plena e por quê? Bom, reflitam então com essas duas perguntas antes de iniciar a leitura do texto. Bom, vocês vão ler então, né, a reportagem da revista super interessante. O título: Só 11% dos países do mundo têm democracias plenas. Mais da metade das democracias do mundo estão mais frágeis que em 2016, e a brasileira obteve a pior nota dos últimos 12 anos. Bom, a reportagem vai até a página 84, tá? Vocês vão notar aqui na fonte de onde foi retirada essa reportagem o ano, tá? Eu não consigo enxergar aqui exatamente o ano. Ele deve estar por aqui, assim, ó, acho que é 2018, tá? Que foi publicada essa reportagem. A revista é super interessante, é uma revista brasileira em circulação desde 1987. Atualmente, suas matérias são publicadas tanto na versão impressa quanto na versão digital. Seus temas costumam girar em torno de curiosidades culturais e científicas, atraindo leitores de todas as idades graças à linguagem simples e objetiva. Bom, vocês notaram aqui que essa é uma notícia, né, uma reportagem que foi publicada nos meios digitais, tá? Olha só, tem o endereço aqui da página da Super Interessante, onde foi publicada essa revista, essa reportagem. Notem que tem também aqui, olha só, para compartilhar, deixar o like. A reportagem é composta por imagens, legendas, né? Aqui temos mais imagens, a fonte de onde foi tirada. Aqui temos também dados, né? Nós temos gráficos. Então, leiam e façam toda essa análise antes de começarem a interpretação do texto, tá? Então, o que eu digo para vocês? Eu pararia o vídeo agora, leria o texto, depois volto para acompanhar a leitura comigo. Vamos lá. Interpretação oral. 1. Finalizada a leitura da reportagem, suas suposições feitas sobre os países onde há democracia plena foram confirmadas? 2. Os parágrafos iniciais da reportagem são chamadas de lead. Neles é possível encontrar e inferir as informações que respondam às perguntas a seguir. Letra A. O que motivou a criação da reportagem? B. Quem ou o que estava envolvido nos fatos apresentados? C. Quando e onde os dados foram coletados? D. Como os fatos surgiram? E, em sua opinião, por que esses fatos ocorreram? Então, até a questão D, vocês vão encontrar logo no início da reportagem as respostas para esses questionamentos, tá? Com exceção da letra E, que é a sua opinião. Interpretação escrita. 1. O título da reportagem expõe um assunto que será evidenciado ao longo do texto. Abaixo do título aparece um elemento da reportagem denominado linha fina. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A linha fina está aqui em azul e em itálico. Letra A. Qual é a relação entre título do texto e a linha fina? B. A linha fina aparece destacada de que maneira no texto? Acabei de responder a questão.
2. O corpo da reportagem foi construído com base em um levantamento divulgado em 2017. Letra A. Quem produziu e divulgou os dados dessa pesquisa? Então, vocês vão encontrar essa informação no corpo da reportagem. B. O que esse levantamento mostrou em relação ao regime democrático ao redor do mundo? Também está lá no texto. Letra C. Para determinar em que patamar está a democracia nesses países, como a pesquisa foi feita? Também vou encontrar no corpo da notícia. 3. A reportagem apresenta mapa e gráficos, recursos bastante ilustrativos. Observe as informações do mapa da página 83 e responda as questões. Então, para responder essas questões do exercício 3, vocês vão ter que analisar este mapa aqui. Então, vamos lá. Letra A. Quais são os tipos de regimes políticos mostrados nele? B. O mapa apresenta alguns dados numéricos. A que eles se referem? Letra C. Para compor os dados no mapa, também são usadas cores variadas. Cada cor representa o quê? 4. Agora responda as questões a seguir com base no gráfico da página 84. Então, agora nós vamos analisar o gráfico. Que informações são apresentadas neles? Letra B. De acordo com esses gráficos, qual dos tipos de democracia apareceu de forma mais evidente em 2017? Letra C. Os dados dos gráficos estão de acordo com as informações do texto? Comente. 5. Ao analisar e apresentar os fatos, a autora do texto revela suas opiniões sobre o assunto. Letra A. Identifique um exemplo do texto que comprova essa afirmação. Olha só, diferente do que o Paulo Henrique Amorim disse no vídeo, né? Nesse texto, nessa reportagem, tem opinião da autora, tá? Não é comum acontecer, mas, né, como ele mesmo disse, né, hoje em dia andam expressando muita opinião em algumas reportagens. Então, nesse caso, tem opinião. Letra A. Identifique um exemplo do texto que comprova essa afirmação. B. Diante disso, o que a autora considera ser mais prejudicial à manutenção da democracia? C. Por que esse fato está em conflito com a ideia de democracia? 6. No final do texto, a autora cita alguns exemplos de países que foram considerados democracia plena. Em relação ao Brasil, responda as questões a seguir. Letra A. Em qual regime político estamos classificados? B. Qual é a nossa pontuação média? E C. Por fim, que avaliação a autora da reportagem faz sobre o Brasil ao comparar todas as edições da pesquisa? 7. No início do texto são apresentados fatos atuais ocorridos em diversas partes do mundo. Com 2 colegas, pesquisem mais informações sobre as situações citadas e as apresentem resumidamente aos colegas da turma. Pessoal, aqui está uma atividade em dupla, né? Em trio, na verdade. Você e mais 2. Seria uma atividade em grupo. Tá? Vocês até podem fazer essa atividade. Se tiverem alguma dúvida de como fazer, podem me procurar. Mas usem os meios de comunicações aí que vocês têm. Conversem entre vocês, tá? Então, olha só. Atividade em grupo. O gênero textual reportagem tem como objetivo apresentar, analisar e exemplificar informações sobre determinado assunto. Em sua composição, apresenta a seguinte estrutura: título, linha fina, lead, corpo da reportagem. Esse gênero costuma ser veiculado em jornais impressos ou digitais, revistas, sites, programas de televisão, rádio, etc. Bom, gente, qualquer dúvida, estou no Hangouts, ok? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.